Eu comi minha própria carne. Eu mastiguei, engoli, senti minha pele se rasgar entre meus dentes. E o pior, eu gostei. Não foi escolha minha. A coisa me obrigou. A entidade. A presença que surgiu naquela noite e nunca mais me deixou em paz. Ela apareceu no reflexo do espelho. Alta, magra, ossuda. Seus olhos eram bocas, suas mãos tinham dentes. E ela sussurrou. Fome de si mesmo. Minhas mãos se moveram sozinhas. Meus dentes cravaram na própria carne. A dor veio, mas logo se tornou prazer. E agora, eu não consigo parar. No começo, achei que era um pesadelo. Acordei no meio da noite com o gosto de sangue na boca e uma dor absurda na ponta dos dedos. Quando olhei para minha mão, vi que um pedaço da pele da lateral do polegar tinha sumido. Mastigado, o pânico veio, mas o enjoo foi pior. Corri para o banheiro e vomitei. Quando ergui a cabeça, lá estava ela. A coisa. O ser de olhos como bocas e mãos com dentes. Não se moveu. Não precisou. Apenas sussurrou outra vez. Fome de si mesmo. Meus dentes doeram. Minha garganta secou. Um desejo absurdo cresceu dentro de mim, um impulso que eu não reconhecia. Antes que pudesse evitar, levei o dedo ensanguentado à boca outra vez. A dor era insuportável. Mas o gosto era bom. Depois daquela noite, começou a piorar. O reflexo da entidade passou a me seguir. No vidro dos ônibus, nas telas apagadas do meu celular, no reflexo da água dentro dos copos, sempre parada, sempre esperando, sempre sussurrando fome de si mesmo. Eu lutei. Por Deus, como eu lutei. Enrolei as mãos em faixas, usei luvas, fiz de tudo para impedir. Mas não adiantou. De alguma forma, sempre acordava no dia seguinte faltando outro pedaço. A lateral da minha palma. Um pedaço da concha. A carne entre os dedos dos pés. E quanto mais eu comia, menos eu queria parar. O desespero veio quando percebi que ninguém mais me reconhecia. No trabalho, colegas que me viam todos os dias perguntavam se eu era novo ali. Minha mãe, ao telefone, achou que liguei errado. Meu rosto mudou. Meus traços se deformaram. E então percebi o pior. O espelho já não refletia mais a entidade. Era eu que estava lá agora. E meus olhos estavam cheios de bocas. Ela arranca os dentes de suas vítimas ainda vivas e obriga elas a comerem. A fada do dente, hoje é conhecida como uma lenda infantil para incentivar a troca de dentes. Mas a história real é muito mais macabra do que você imagina. A criatura possui uma pele pálida, dentes cerrados, garras afiadas capazes de cortar a pele como se fosse manteiga e olhos brancos totalmente sem vida. Durante as noites, ela surge com um doce cantar, porém, a melodia calma esconde a real intenção da criatura. Ela invade os quartos durante a madrugada, quando as pessoas ainda estão dormindo, e se aproxima silenciosamente de sua vítima. Seu canto doce e hipnotizante impede que a pessoa acorde. Até que seja tarde demais. Com suas garras afiadas, ela segura o rosto de sua vítima com força, forçando sua boca a abrir. E então, um som horrível ecoa pelo quarto, o estalo seco de um dente sendo arrancado à força. Mas a verdadeira tortura vem logo depois. A fada do dente não apenas rouba os dentes. Ela os devolve de uma forma muito pior. Com um sorriso cruel, ela pressiona o dente recém-arrancado contra a língua da vítima e sussurra: coma. A dor é insuportável, o gosto de ferro e cálcio se misturam no paladar, e a única escolha é mastigar. Ou sofrer ainda mais. Quem tenta resistir sente suas mandíbulas se moverem contra a própria vontade, como se a criatura controlasse seus músculos. Um por um, os dentes são arrancados, mastigados e engolidos, enquanto a fada observa com satisfação doentia. Mas a tortura não termina aí. Dizem que aqueles que sobrevivem a um encontro com a fada do dente nunca mais conseguem dormir sem ouvir seu canto. Nunca mais conseguem comer sem sentir o gosto de dentes quebrados em sua boca. E, pior ainda, seus próprios dentes começam a cair sozinhos. Um por um. Até que não reste mais nenhum. E então,
Numa noite qualquer, ela volta. E dessa vez, não há mais dentes para arrancar. Apenas ossos. Se você acordar no meio da noite e ouvir um canto suave vindo do seu quarto, não abra os olhos. Não se mexa. E, acima de tudo, reze para que a fada do dente não tenha escolhido você. Os corpos eram encontrados sem sangue, sem sinais de luta, sem qualquer ferida. Exceto pela boca, sempre aberta, sempre vazia. Sem a língua. Dizem que ele aparece primeiro nos sonhos, sussurrando em uma língua que ninguém conhece, mas que todos entendem. Um chamado. Uma promessa. Uma ameaça. Quem ouve esse sussurro acorda com a boca seca, a garganta em chamas, como se algo rastejasse dentro delas durante a noite. E então, os dias seguintes se tornam um pesadelo. Primeiro, a língua começa a doer. Não uma dor comum, mas algo profundo, latejante, como se a carne estivesse sendo puxada por dentro. As palavras saem arrastadas, a saliva fica espessa, a comida perde o gosto. No espelho, a língua aparece, estranha, inchada, alongada, diferente. E então vêm as vozes. No meio da noite, elas falam. Murmuram segredos que não deveriam ser ouvidos. Contam verdades que fazem a sanidade rachar. Dizem que a língua não pertence mais a você. Que nunca pertenceu. E é aí que ele vem buscar. Ninguém vê o colecionador chegando. Apenas sentem. O ar pesa, o quarto se torna mais escuro que o normal, e um cheiro metálico enche o ambiente. A sombra se arrasta pelo teto, se funde às paredes, e dedos longos e pálidos deslizam para fora da escuridão. Ele nunca força ninguém. Ele espera. Espera até o momento certo, até a mente da vítima estar fraca, até o medo ser tão intenso que se torna uma súplica silenciosa. Então, no último instante, quando a paralisia toma conta do corpo, ele se inclina. Seu rosto é apenas um buraco negro de onde um sussurro infinito ecoa. Dedos finos seguram a mandíbula, e a boca se abre sem resistência. A língua treme, se contorce, tenta recuar. Mas não há escapatória. Ele arranca devagar. Sem pressa. O gosto do próprio sangue se espalha enquanto a carne se separa. Não há gritos. Engolido pela própria ausência. Na manhã seguinte, só resta um corpo pálido, de boca aberta. E um silêncio absoluto. O colecionador se foi, mas nunca por muito tempo. Sua coleção precisa crescer. E você? Já ouviu os sussurros esta noite? Muitas pessoas usam sites e aplicativos de encontros, mas algumas acabam não sendo mais vistas. A história de hoje será sobre uma criatura que atua persuadindo os homens e devorando sua carne. Uma das vítimas dessa criatura era Pedro, um jovem adulto que nunca teve uma namorada. Pela sua falta de tato social, ele preferiu testar sites de namoro para ver como se saía. Ele passou dias sem receber nenhum like. Até que em um determinado momento, durante a madrugada, uma linda garota curtiu o perfil de Pedro. Pedro começou a conversar com ela e ela aparentava estar bem interessada nele. Eles passavam dias e noites conversando juntos sobre todos os tipos de coisas. Parecia que seus assuntos nunca acabavam. Pedro já estava ficando apaixonado por aquela garota, e então decidiu dar o próximo passo. Pedro chamou ela para sair. A garota aceitou um encontro no cinema e eles se encontraram no shopping da cidade. O encontro foi bem agradável. A garota era tão bonita quanto nas fotos e apresentava um interesse real por ele. Depois do encontro, eles decidiram ir a um local mais reservado. Chegando até o motel, Pedro estava bastante empolgado para ter sua primeira relação. Porém, quando ela tirou sua camisa, Pedro percebeu que os ossos da garota estavam à mostra, e não eram ossos comuns. Era como se seu esqueleto estivesse tentando sair de sua pele. Os dentes da garota, que eram retos e brancos, começaram a ficar gigantes e pontudos. Os olhos claros da menina se transformaram em pura escuridão enquanto os ossos de seus dedos rasgavam sua pele e se mostravam como garras. Pedro estava paralisado de medo vendo aquela transformação. Pedro não conseguia pensar e nem fugir. Antes dele tomar qualquer ação,
A garota transformada pulou sobre ele e rasgou seu peito. Pedro foi aos poucos perdendo sua consciência enquanto via o amor de sua vida comendo seus órgãos em sua frente. Os funcionários do motel comentaram entre si, como era estranho uma garota tão bonita sair de lá sozinha. E Pedro, bom. Pedro nunca mais foi visto. Então, quando decidir se encontrar com alguém que nunca viu, tome cuidado. Você nunca sabe quem realmente é a pessoa do outro lado. Lembre-se, nem todas as histórias são reais, mas algumas carregam verdades que é melhor não descobrir. Se você gosta de ouvir histórias macabras como essa, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha sua história nos comentários. Estamos sempre de olho e quem sabe a sua história não aparece no próximo vídeo. Aqui, você sempre vai encontrar mais histórias macabras.